Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Você já se perguntou por que, apesar de todo o seu esforço, as coisas parecem desmoronar? Já sentiu que sua vida é uma sequência de momentos desconexos, onde nada faz sentido? E se eu te dissesse que esses momentos caóticos não são aleatórios, mas parte de um plano maior que você ainda não consegue ver? E se as portas que se fecharam fossem, na verdade, um caminho para algo muito maior do que você imagina? O que você vai descobrir neste vídeo pode mudar tudo. Estamos prestes a desvendar como Deus está, a todo momento, conectando os pontos da sua vida, mesmo quando você se sente no escuro. A fé que você tanto busca é a chave para enxergar além do caos. Você está preparado para descobrir que suas maiores lutas podem ser a base do plano divino que está sendo desenhado para você? Se você tem se sentido perdido, como se o controle da sua vida estivesse escapando de suas mãos, este vídeo é para você. Vamos falar sobre como os momentos que parecem aleatórios e dolorosos têm um propósito maior, e como Deus usa até os maiores desafios para te levar ao próximo nível. Você está pronto para ver a sua vida através dos olhos de Deus? Não deixe que as circunstâncias te façam desistir. Neste momento, Deus está trabalhando por você, alinhando cada detalhe do seu caminho. Tudo o que você precisa é confiar. Quer saber como? Fique conosco e descubra como sua vida faz parte de algo muito maior do que você jamais imaginou. O mundo em que vivemos foi moldado para nos encaixar em uma rotina automática, onde raramente questionamos o verdadeiro propósito de nossa existência. Desde jovens, somos programados a seguir um caminho que parece ser o único disponível: estudar, trabalhar, alcançar uma falsa sensação de segurança financeira e nos conformar às expectativas da sociedade. Mas esse percurso não é necessariamente o que Deus planejou para nós. Na busca pelo conforto e pela estabilidade, muitas vezes nos distanciamos do propósito maior que Ele desenhou. Esse sistema em que vivemos nos faz crer que o sucesso está nas conquistas materiais e na aceitação social. Somos levados a acreditar que devemos seguir uma trajetória já traçada por outros, como se a vida fosse um simples acúmulo de bens e status. Entretanto, Deus nos criou para algo muito além dessas amarras. Ele nos chamou para uma vida de plenitude, onde o verdadeiro sucesso é viver de acordo com o seu propósito. Ao seguir cegamente o sistema, corremos o risco de perder nossa essência e, mais importante, nossa conexão com o que realmente importa. Conforme seguimos os padrões deste mundo, acabamos sufocando nossa verdadeira identidade. Muitos vivem presos a trabalhos que não os preenchem, cercados por pressões e expectativas que sufocam sua essência. A vida passa a ser uma prisão invisível, onde o que é importante é definido por outros, não por Deus. Porém, Ele nunca quis que fôssemos apenas mais uma peça numa engrenagem social. Fomos criados de maneira única, cada um de nós com um propósito especial que só pode ser revelado pela fé. O sistema tenta nos manter limitados, mas a palavra de Deus é libertadora. Enquanto o mundo prega a conformidade e a mediocridade, Deus nos chama para uma vida de transformação e impacto. Cada desafio, cada obstáculo que enfrentamos, é uma oportunidade de nos reconectar com nossa verdadeira missão. Não estamos aqui para viver de acordo com o que o sistema define como sucesso. Nossa missão é muito maior, guiada pelo plano divino que Deus tem para cada um de nós. O que o mundo nos oferece é passageiro e vazio, mas o que Deus tem para nós é eterno. Não podemos nos conformar com uma vida que nos faz apenas sobreviver. Fomos chamados para viver em abundância, em propósito, em fé. Agora é o momento de despertar para essa verdade e deixar de lado as limitações impostas pelo sistema. O medo é uma das armas mais poderosas que o mundo utiliza para nos manter paralisados. Ele nos convence de que não somos capazes, que as dificuldades à nossa frente são grandes demais e que não temos forças para superá-las. No entanto, a fé é a resposta que Deus nos deu para vencer esse medo.
A fé nos faz enxergar além dos obstáculos visíveis, nos lembrando de que há um propósito maior em cada desafio que enfrentamos. Com fé, conseguimos transformar os maiores medos em degraus rumo ao nosso crescimento espiritual. O medo frequentemente se alimenta das incertezas e do desconhecido, nos fazendo hesitar em momentos cruciais. Mas Deus nunca prometeu uma vida sem desafios. Ele prometeu que estaria conosco em cada batalha. Quando nos lembramos disso, o medo perde seu poder. As situações que antes pareciam insuperáveis começam a ser vistas como oportunidades para fortalecer nossa confiança em Deus. Cada obstáculo se torna uma chance de praticar nossa fé, de acreditar no invisível e de confiar no plano divino. Quando o medo se instala, ele tenta nos fazer acreditar que nossos limites são intransponíveis, que não somos bons o suficiente ou fortes o suficiente. Essa é a natureza do medo. Ele distorce a verdade e nos afasta da confiança em Deus. No entanto, a palavra de Deus nos ensina a não nos amedrontarmos, pois Ele está sempre ao nosso lado. É preciso resistir à tentação de nos rendermos ao medo, pois é através da fé que conseguimos alcançar o que parecia impossível. O medo é um inimigo silencioso, mas a fé em Deus é nossa maior defesa. A superação dos obstáculos não depende de nossa própria força, mas da força que vem de confiar em Deus. Muitas vezes, queremos resolver tudo sozinhos, com nossas próprias mãos, e é aí que o medo se intensifica. Mas quando entregamos nossos fardos nas mãos de Deus, quando deixamos que Ele nos guie, os obstáculos começam a perder o peso. Deus nos chama para descansar nele, para confiar que cada desafio tem um propósito, e que com fé somos mais que vencedores. No fim, o medo é uma escolha. Podemos deixar que ele nos paralise, ou podemos escolher a fé, que nos liberta e nos dá coragem para avançar. Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta agora, Deus está te chamando para confiar. Ele está te lembrando que o medo não define quem você é e que, com Ele ao seu lado, não há nada que você não possa superar. A vida muitas vezes parece uma sucessão de eventos sem sentido, onde enfrentamos perdas, dificuldades e incertezas que parecem não ter uma razão clara. Esses momentos desconexos nos fazem questionar se há um propósito maior por trás de tudo. E é fácil nos sentirmos desorientados. No entanto, é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que Deus vê o quadro completo da nossa vida. O que para nós parece caótico, para Ele faz parte de um plano perfeito e em construção, que será revelado no tempo certo. Cada evento, seja bom ou doloroso, tem um papel fundamental no processo de moldar quem somos e para onde estamos sendo conduzidos. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Ele usa cada detalhe, cada vitória e cada perda para nos preparar para o futuro que Ele tem reservado. Embora não consigamos ver a totalidade da imagem, precisamos confiar que Ele está constantemente conectando os pontos da nossa jornada. Assim como um artista que constrói uma obra-prima ponto por ponto, Deus está desenhando algo extraordinário com nossas vidas. Esses momentos de desconexão não são sinais de abandono, mas de construção. Deus muitas vezes permite que passemos por períodos de silêncio ou de provação para nos fortalecer, para nos ensinar algo que será essencial mais adiante. O que parece uma pausa ou uma confusão em nosso caminho pode ser, na verdade, uma preparação para algo maior. Quando nos entregamos à vontade de Deus, entendemos que Ele tem a visão completa e que cada momento tem seu lugar no plano divino. A chave para compreender os momentos de incerteza é a fé. É através da fé que aceitamos que, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, Deus está operando em nosso favor. A fé nos dá paz para seguir em frente, mesmo quando os pontos parecem estar distantes uns dos outros. Ela nos faz enxergar além das circunstâncias e nos conecta com a confiança de que Deus está no controle de cada detalhe. Quando olhamos para trás, muitas vezes percebemos que os momentos mais difíceis foram aqueles que mais nos moldaram. Deus, em sua sabedoria infinita, não apenas vê o quadro completo, mas Ele também conhece o final da história. Ele está constantemente conectando os pontos que no futuro farão sentido para nós.
Mesmo que hoje pareça que tudo está desconexo e sem direção, precisamos acreditar que Deus está alinhando tudo de acordo com o seu propósito. Nossa tarefa é confiar e seguir em frente com fé, sabendo que nada está fora do seu controle. Dentro de cada um de nós, Deus plantou algo poderoso, algo inabalável. Um espírito de coragem e força, representado pela imagem do leão. Ao longo da vida, no entanto, esse leão muitas vezes é silenciado pelo medo, pelas dúvidas e pela conformidade imposta pelo mundo. Esquecemos que fomos criados para sermos líderes, para agir com ousadia e confiança. Esse leão que habita em nós não foi colocado ali à toa. Ele é a essência da nossa verdadeira identidade em Cristo, a força que precisamos despertar para viver plenamente o propósito que Deus nos deu. Esse leão interior é a nossa fé, a nossa determinação, a nossa capacidade de vencer os desafios da vida com coragem. Mas o mundo constantemente tenta adormecer essa força, fazendo com que duvidemos de nós mesmos, que nos sintamos pequenos e incapazes de mudar nossa realidade. Quando sucumbimos ao medo e à insegurança, abafamos essa voz interior que nos chama a sermos tudo o que Deus nos criou para ser. No entanto, essa força nunca desaparece. Ela está apenas esperando o momento certo para ser libertada. Despertar o leão dentro de nós não é um processo fácil, pois exige fé, coragem e uma decisão firme de confiar em Deus acima de tudo. Significa abandonar as limitações que o mundo nos impõe e acreditar que somos capazes de muito mais. Deus nunca nos chamou para uma vida de mediocridade. Ele nos deu um espírito de força e ousadia para que possamos enfrentar os desafios de cabeça erguida, sabendo que Ele está conosco em cada passo do caminho. O leão que habita em nós é a representação da nossa identidade divina. Quando deixamos que o leão desperte, começamos a enxergar a vida com novos olhos. As situações que antes pareciam intransponíveis agora são vistas como oportunidades de crescimento. A fé se torna nossa bússola e o medo que antes nos paralisava perde sua força. É nesse momento que percebemos que Deus não nos criou para seguir o que o mundo dita, mas para liderar com ousadia, com a confiança de que Ele já preparou o caminho para nós. Despertar o leão é, acima de tudo, aceitar a nossa verdadeira natureza em Deus. É reconhecer que fomos criados para grandes coisas, para viver uma vida plena em propósito, guiada pela fé. Esse despertar nos coloca no caminho certo, o caminho que Deus traçou para nós desde o início. Não deixe que o mundo continue abafando essa voz. É hora de libertar o leão e viver a vida que Deus planejou para você. Os desafios da vida, por mais dolorosos e difíceis que sejam, não surgem sem um propósito. Eles são parte fundamental do processo de crescimento e transformação que Deus tem para nós. À primeira vista, as provações podem parecer insuperáveis, mas quando olhamos sob a perspectiva da fé, percebemos que cada desafio é uma preparação para algo muito maior. Deus usa as dificuldades para nos moldar, nos fortalecer e nos guiar para o propósito que Ele desenhou desde o início. Cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade para aprender, para desenvolver habilidades e uma resistência que só podem ser adquiridas através da experiência. Não se trata apenas de superar os problemas, mas de entender que eles estão nos preparando para os próximos passos da nossa jornada. Os desafios nos ensinam a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias capacidades. Eles nos lembram que, por mais difícil que a estrada seja, não estamos sozinhos e que Deus está sempre no controle, trabalhando para o nosso bem. Quando passamos por dificuldades, nossa tendência natural é perguntar: por que eu? No entanto, a pergunta que deveríamos fazer é: o que Deus quer me ensinar com isso? Os desafios não são punições, mas sim oportunidades de crescimento. Eles revelam nossa verdadeira força e nos mostram até onde podemos ir quando nos apoiamos em Deus. Cada situação difícil é uma preparação para as bênçãos e conquistas que ainda estão por vir. Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar, e Ele sempre usa essas situações para nos preparar para algo maior.
Os momentos de provação também nos ajudam a fortalecer nossa fé. Quando tudo está bem, é fácil acreditar, mas é nos momentos de dificuldade que nossa fé é verdadeiramente testada e lapidada. Deus usa esses períodos para nos lembrar de que a nossa força vem dele e não de nós mesmos. Cada desafio vencido com fé nos aproxima mais do propósito que ele tem para nós, nos tornando mais fortes e mais preparados para as grandes bênçãos que virão. No fim, é preciso lembrar que os desafios fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Eles não são o fim da linha, mas sim o caminho pelo qual ele nos prepara para algo maior e melhor. Cada dificuldade superada é um degrau que nos leva para mais perto do propósito divino. Por isso, não fuja dos desafios. Enfrente-os com fé e confiança, sabendo que Deus está te preparando para algo grandioso, muito além do que você pode imaginar. Ao longo de nossa caminhada, Deus constantemente nos envia sinais para nos guiar, nos alertar e nos fortalecer. No entanto, muitas vezes estamos tão imersos na rotina ou preocupados com os desafios da vida que falhamos em reconhecer esses sinais. Discernir a voz de Deus é essencial para entender o propósito dos acontecimentos ao nosso redor. Ele nos fala de diversas maneiras, através de situações, pessoas ou até mesmo pelo silêncio. O problema não é a falta de sinais, mas nossa incapacidade de percebê-los. A falta de discernimento pode nos levar a decisões erradas ou a perder oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Quando não estamos atentos, os sinais passam despercebidos e corremos o risco de nos afastar do plano que Ele tem para nós. É por isso que precisamos buscar constantemente uma conexão profunda com Deus para que possamos ouvir a Sua voz em meio ao barulho do mundo. O discernimento é uma habilidade espiritual que nos ajuda a tomar decisões sábias e alinhadas com a vontade divina. Para discernir os sinais de Deus, é preciso paciência e sensibilidade espiritual. Muitas vezes, os sinais não vêm de forma óbvia ou direta. Deus nos testa, e é nesse processo que nos aproximamos mais dele. Às vezes, o silêncio de Deus também é um sinal, não de abandono, mas de confiança. Ele quer que aprendamos a confiar em sua presença, mesmo quando não ouvimos claramente sua voz. O silêncio pode ser uma forma de nos ensinar a desenvolver nossa fé e a seguir em frente, confiando que Ele está no controle. A prática do discernimento exige tempo de qualidade com Deus, seja através da oração, da leitura da Bíblia ou da meditação espiritual. Quando buscamos essa intimidade, somos capazes de ouvir a sua direção com mais clareza. As decisões importantes da nossa vida, muitas vezes, dependem da nossa capacidade de entender os sinais que Deus está nos enviando. Eles podem estar em um simples acontecimento do dia a dia ou em uma mudança inesperada de planos. Quando estamos conectados espiritualmente, conseguimos perceber esses toques divinos e agir de acordo com a vontade dele. Discernir os sinais de Deus é viver com sensibilidade espiritual. É estar atento às maneiras como Ele nos guia em cada passo da jornada. Ele nunca nos deixa sem direção, mas espera que nós, com fé e paciência, busquemos compreender os seus sinais e confiar no processo. Quanto mais alinhados estivermos com Deus, mais fácil será entender o que Ele está nos dizendo e seguir com segurança o caminho que Ele já preparou para nós. Enquanto vivemos nossa vida, enxergamos apenas fragmentos de nossa jornada, pequenos pedaços do que parece ser uma história incompleta. Vemos os altos e baixos, os momentos de alegria e os de dor, e muitas vezes nos perguntamos qual é o significado de tudo isso. Entretanto, Deus vê muito mais do que conseguimos perceber. Ele tem a visão completa de cada detalhe e sabe como todas as partes se encaixam para formar um propósito maior. O que parece desconexo para nós está perfeitamente alinhado no plano divino. A confiança de que Deus está conectando os pontos é fundamental para viver em paz, especialmente nos momentos de incerteza. Nós, limitados pela nossa perspectiva humana, enxergamos apenas pedaços soltos e, às vezes, o que vemos não faz sentido. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria,
já conhece o quadro final. Cada decisão, cada circunstância, cada encontro tem um lugar no grande plano que Ele desenhou para nós. Cabe a nós confiar nesse processo, mesmo quando não conseguimos ver o resultado final. Deus está sempre agindo, muitas vezes de maneira silenciosa, enquanto estamos focados nas dificuldades do momento. Os períodos de espera, de incerteza e até de dor fazem parte da maneira como Ele está alinhando tudo para o nosso bem. Quando olhamos para trás, conseguimos enxergar que muitos dos desafios que enfrentamos nos prepararam para conquistas futuras e que, se não fossem por aqueles momentos, não estaríamos onde estamos hoje. O tempo de Deus é perfeito e cada ponto da nossa vida, por mais aleatório que pareça, tem um propósito. A grandeza do plano de Deus vai além do que nossa mente limitada pode compreender. Ele já sabe o final desde o início e tudo o que Ele pede de nós é confiança. Quando nos entregamos à fé, aceitamos que, mesmo sem enxergar a conexão de cada detalhe, podemos descansar na certeza de que Deus está guiando cada passo. O caos, os desafios e as surpresas da vida são como pinceladas de uma obra de arte que, no final, formará uma imagem gloriosa que refletirá o amor e o propósito divino. Portanto, a chave para viver uma vida plena em Deus é confiar que, mesmo quando os pontos não fazem sentido agora, Ele está trabalhando nos bastidores, conectando cada parte da nossa história. Essa confiança nos permite viver com paz e segurança, sabendo que o Criador está no controle de tudo. Nossa missão é seguir com fé, confiantes de que, um dia, o quadro completo será revelado e compreenderemos o propósito de cada ponto que hoje parece isolado. A fé tem o poder de transformar realidades, de abrir portas que pareciam trancadas e de superar obstáculos que, à primeira vista, pareciam intransponíveis. Ela não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias ao redor são desafiadoras. Quando colocamos nossa fé em Deus, permitimos que Ele nos guie por caminhos que nós, sozinhos, jamais conseguiríamos percorrer. A fé é o antídoto contra o desespero e a chave para a vitória em meio às adversidades. Diante dos desafios, é natural que o medo tente nos paralisar, mas é exatamente nesse momento que a fé precisa se manifestar. Ela nos ensina a enxergar além do que é visível, a acreditar que, mesmo que não entendamos o processo, Deus já preparou a solução. Os obstáculos são inevitáveis, mas eles não têm o poder de nos derrotar quando nossa confiança está firmemente depositada em Deus. Ele é a nossa fortaleza, e é através da fé que encontramos a força necessária para continuar. A fé não é algo que só precisamos em momentos de crise. Ela é uma constante em nossa vida espiritual. É ela que nos mantém firmes quando tudo parece incerto, que nos dá coragem para enfrentar o desconhecido. Ter fé significa acreditar no plano de Deus, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. É confiar que Ele está no controle, mesmo que os ventos da vida estejam agitados. A fé nos coloca em uma posição de força, pois sabemos que não estamos sozinhos na batalha. Quando enfrentamos obstáculos com fé, somos capazes de transformá-los em oportunidades de crescimento. As barreiras que surgem em nosso caminho se tornam trampolins para algo maior. Elas nos forçam a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. Ao superar os desafios com fé, não apenas vencemos as dificuldades, mas também amadurecemos espiritualmente, nos tornando mais fortes e mais preparados para o que está por vir. No final, a fé é o que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ela nos lembra de que Deus está sempre ao nosso lado, conectando os pontos, guiando nossos passos e nos preparando para a vitória. Com fé, os obstáculos deixam de ser barreiras e se tornam parte do processo divino que nos leva a cumprir o nosso propósito. O mundo nos empurra constantemente para uma vida de conformismo, onde seguimos padrões impostos e aceitamos o mínimo, acreditando que essa é a única maneira de viver. Somos ensinados a nos contentar com o que temos, a não sonhar alto
e a não buscar o que parece estar além do nosso alcance. No entanto, Deus não nos criou para a mediocridade. Ele nos chamou para uma vida plena, com propósito, onde a fé nos impulsiona a superar as expectativas do mundo e alcançar aquilo que Ele nos reservou. Conformar-se com a mediocridade é aceitar uma vida sem desafios, sem crescimento e sem impacto. O sistema em que vivemos tenta nos convencer de que devemos buscar apenas estabilidade e conforto, mas isso não é o que Deus quer para nós. Ele nos criou para viver uma vida de abundância, não apenas no sentido material, mas no sentido espiritual, emocional e de propósito. Quando nos conformamos, nos afastamos do plano divino e aceitamos menos do que Deus planejou. Essa aceitação de uma vida medíocre também nos faz esquecer a grandeza de quem somos em Cristo. Ele nos chamou para sermos luz no mundo, para fazer a diferença e para impactar aqueles ao nosso redor. Não podemos permitir que o sistema nos transforme em pessoas passivas que simplesmente seguem o fluxo. Deus nos deu dons e talentos únicos e Ele deseja que os usemos para fazer a diferença e viver de forma significativa. Conformar-se é recusar o chamado para a grandeza que Deus colocou em cada um de nós. Viver sem se conformar exige coragem e fé. É preciso romper com as limitações impostas pela sociedade e acreditar que, com Deus, podemos ir além. Significa desafiar o status quo e buscar o que realmente importa, uma vida alinhada com o propósito de Deus. A mediocridade nos aprisiona em uma zona de conforto, mas a fé nos liberta para viver de acordo com o que fomos criados para ser. Deus nunca nos chamou para sermos espectadores passivos de nossas vidas, mas sim protagonistas, guiados por sua vontade. A verdadeira abundância vem quando deixamos de lado o conformismo e abraçamos o propósito que Deus nos deu. Ele nos criou para grandes coisas, para viver em plenitude, e não para nos contentarmos com uma vida limitada pelo que o mundo oferece. Quando confiamos em seu plano, rompemos com a mediocridade e nos tornamos tudo o que Ele sempre quis que fôssemos, seres cheios de fé, coragem e propósito. O tempo é uma das grandes incógnitas da vida, especialmente quando estamos esperando que algo aconteça. Na nossa perspectiva humana, queremos resultados rápidos, respostas imediatas e soluções para nossos problemas. No entanto, o tempo de Deus não é como o nosso. Ele opera em um ritmo perfeito, muitas vezes incompreensível para nós. Aprender a esperar em Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também uma das maiores demonstrações de fé. A paciência é uma virtude que nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Enquanto esperamos, Deus trabalha. Ele usa o tempo de espera para nos moldar, nos preparar e nos fortalecer para o que está por vir. Muitas vezes, o que percebemos como demora é, na verdade, um período de construção. Deus está ajustando detalhes, abrindo portas e alinhando as circunstâncias para que, quando o momento certo chegar, tudo se encaixe perfeitamente. O que parece ser silêncio de Deus é, na verdade, uma preparação. O tempo de espera também é um teste de fé. É fácil acreditar nas promessas de Deus quando tudo está acontecendo rapidamente. Mas a verdadeira fé é forjada no silêncio e na paciência. Quando somos capazes de confiar em Deus, mesmo quando não vemos os resultados imediatos, demonstramos que realmente acreditamos no seu plano. A paciência nos fortalece espiritualmente, nos ensina a ser dependentes de Deus e nos lembra que tudo acontece no tempo certo. Além disso, o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo quando não conseguimos ver. Ele conhece o nosso futuro melhor do que nós mesmos e cada segundo de espera é parte do seu plano perfeito. Enquanto esperamos, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Não importa o quanto a situação pareça estagnada, Deus nunca está atrasado. Ele sempre age no momento exato, trazendo não apenas o que precisamos, mas também o que é melhor para nós. Por isso, a paciência é essencial para uma vida de fé. A espera faz parte do processo, e quando aprendemos a esperar em Deus,
nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais confiantes. O tempo que passamos esperando nunca é desperdiçado quando confiamos no plano divino. Com paciência, aceitamos que, mesmo quando não vemos nada acontecendo, Deus está sempre agindo em nosso favor, preparando algo maior do que poderíamos imaginar. Em cada momento de nossas vidas, seja nos desafios ou nas vitórias, Deus está constantemente conectando os pontos que muitas vezes não conseguimos enxergar. Ele está operando em silêncio, alinhando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo. A verdadeira jornada de fé não está em ver todas as respostas imediatamente, mas em confiar que, ao final, todas as peças farão sentido. Ao longo deste vídeo, vimos como o medo, a espera, os desafios e até o sistema do mundo tentam nos afastar de nosso propósito, mas Deus, em sua sabedoria, está sempre trabalhando por nós. Agora, a grande questão que fica para você é: você está pronto para deixar Deus guiar sua vida e confiar que Ele está conectando os pontos, mesmo quando parece que nada faz sentido? O despertar do propósito começa no momento em que você decide confiar plenamente em seu plano, sem deixar que o medo ou a dúvida te impeçam de avançar. O leão que Deus plantou dentro de você está pronto para rugir, para te levar além das limitações impostas por este mundo e pelos obstáculos que você enfrenta. Se esse vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Juntos, estamos construindo uma comunidade que caminha em fé e propósito, e você faz parte disso. Quais os pontos da sua vida que ainda parecem desconexos? E que temas você gostaria de ver nos próximos vídeos? Comente abaixo e compartilhe suas reflexões. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Deus está sempre te guiando, e juntos vamos descobrir o propósito maior que Ele tem para cada um de nós.